Pois é, estamos no ar aí mais uma vez, aqui no perfil do Rockmaster no Facebook, e hoje uma live pesada, né? Uma live para a gente falar muito aí sobre esse período de pandemia, né? A parte cultural de Belo Horizonte, a gente pode falar que não só de Belo Horizonte, mas de Minas Gerais, do Brasil de uma forma geral e até mundial, né? Nós estamos passando por um período aí, né, de pandemia do coronavírus, então todo mundo isolado, todo mundo passando, pelo menos a maioria das pessoas, né, em quarentena e tal, e com isso as casas as casas de espetáculo, vamos falar mais aqui de Belo Horizonte, estão fechadas, né, e a turma está aí sem poder trabalhar, as bandas sem poder tocar, aí vai uma série de outros profissionais que vão nessa linha aí e não estão podendo trabalhar também, né? Holds, iluminadores, técnicos de som, tudo mais. E aí vem também garçons, gerentes e tudo mais. Então nós vamos falar muito sobre isso nessa live, para a parte cultural dessa pandemia de hoje aí. Eu estou recebendo com muito prazer aqui hoje no perfil do Rockmaster. Antes de mais nada, deixa eu dar uma justificativa aqui. O Rui Montenegro, meu irmão Rui Montenegro, meu parceiro de Rockmaster, não vai poder participar da live hoje por um motivo mais do que justificável, né? Eu que fiz a lambança de marcar a live no dia do aniversário do Rui. Então, infelizmente, o Rui, por um motivo mais do que justificável, vai ficar lá com os meninos, com as crias dele. Eu falei com ele, fica tranquilo, depois a gente faz mais, tá tudo certo. A gente desembola do lado de cá e tá tudo em casa. Deixa eu dar uma boa noite. Eu vou começar pela ordem aqui, ó, pela ordem de cá. O Diogo Manfredini está aqui do meu lado de cá, lado de cá. Diogo, que é lá do Porks e do Mr. Hop, ele da Praça Tiradentes, com Afonso Pena com o Brasil, né? Ele tem muita música ao vivo, fica lotado ali quinta, sexta, sábado à noite. Fechado também, né, Diogo? E aí, beleza? Obrigado por participar com a gente, Diogo. Boa noite, obrigado pelo convite. 40 shows a menos por mês, deixando de fazer aí. Putz. Vamos ver quanto tempo volta, né? E do lado do Diogo tá o grande Lucélio aí, ó, Lucélio Henrique, lá do Mr. Rock. Mr. Rock, que eu tenho o prazer de tocar sempre lá também, uma festa de anos 80 que a gente faz sempre lá. E fora isso, estou sempre lá também, tomando uma, né, Lucélio? Obrigado por participar aí com a gente também. Mr. Rock também, fechado, né? Boa noite, eu que agradeço o convite aí, Daniel. Boa noite, Rodrigo, Felipe, Diogo. Saudades da nossa festinha anos 80, viu, Daniel? E de todas, né? Estamos fechados, esperando aí ver o que teremos de novidades. Mas a gente vai falar muito sobre isso ainda, deixar o pessoal se apresentar aí. Isso aí. E logo embaixo aqui, indo pela ordem, né? O grande Rodrigo Cunha lá do Stonehenge, a casa do rock and roll. O grande Rodrigo Sapão. Valeu, Rodrigo. Obrigado por participar aqui com a gente também. Stonehenge também, fechado, né? Fechado, padrinho, fechado. Todo mundo fechado, né? Boa noite aí, grande Felipe ZBM. Quanto tempo que eu não falo. Boa noite, querido. Boa noite de novo aí, seu Diogo. Boa noite, parceiro Lucélio aí, da estrada do rock and roll aí. Todo mundo fechado aí, cara, indo aí para quase 5 meses, sem produção nenhuma, né? Eu acho que dessas 4 pessoas aí que estão na tela aí, junto com o Ceará também, que de certa forma também é um produtor cultural, né? Tem uns eventos dele que esporadicamente acontecem e tal. Eu acho que nessa tela aí a gente está falando aí por baixo dos 200 eventos cancelados, sem exagero, sem piega, sem dor no coração, só na cidade de Belo Horizonte, né, gente? Então, assim, eu acho que é um momento muito complicado mesmo. É uma hora da gente tentar se reinventar por enquanto, né? Porque eu acredito que um retorno aí, mais maduro tá para correr o mais breve possível aí, né? Mas é isso. Boa noite aí para todo mundo e vamos que vamos. Isso aí. E cá embaixo aqui, ó, Filipinho, grande Felipe Amaral. Felipe é meu amigo de 1000 anos, cara sensacional. Felipe que dispensa maiores apresentações, né? Só você falar que o Felipe é o responsável aí pela virada cultural, carnaval de Belo Horizonte, tudo que acontece em Belo Horizonte de evento e de festa, o Felipe está no meio. Felipe, obrigado por participar aqui com a gente também. Você vai ser fundamental nesse papo aqui, viu?
Ô, galera, boa noite. Seabra, obrigado pelo convite. É bom estar dividindo isso com... Sou parte de uma cadeia produtiva, né, de eventos que está nessa tela aqui, né? Nós fazemos parte dessa cadeia inteira, como o Seabra já comentou no início da apresentação, né? Somos vários, né, que fazemos parte desse mercado de entretenimento que estamos aí, lutando. E aí, turma, como é que nós vamos abrir aqui? Eu deixei a pauta bem solta, bem livre, para a gente poder ir batendo papo. O seguinte: primeira coisa, todo mundo fechado, como a gente já disse, né? E aí vários eventos cancelados e tal. E essa cadeia produtiva vai puxando todo mundo para todo mundo fechado, né? Então a gente tem aí, além das casas mesmo fechadas, as casas deixam de faturar também bandas, e todo mundo que trabalha com banda. E aí, quem que vai levantar a mão primeiro para falar um pouquinho sobre esse período aí, como é que está a quarentena da turma das casas de espetáculo, principalmente os três, né, que trabalham direto com bandas, né, com som e tal, com autoral, com cover, mas com shows, né, com eventos. Vai todo mundo levantar a mão. Essas lives aí, Daniel, a gente fica doido para falar, doido para conversar, para tentar extravasar um pouquinho. Estava até brincando hoje, tem um grupo lá, amigos do Mr. Rock, que esses dias eu estou arrumando treta de tudo quanto é jeito com o povo. Eu ainda brinquei, falei assim, galera, daqui a pouco eu tô com esse pessoal na live aí, vou fazer uma live com o Rodrigo Sapão do Stonehenge, e depois eu vou procurar alguma postagem da Tami para me dar minha opinião também, e para fechar a semana com as tretas. Que as pessoas já imaginam assim, vai ter Lucélio e Rodrigo na mesma live e o pau vai quebrar, né? Rodrigo? Eu comprei minha caixa de foguete aqui já para soltar daqui a pouco. Mas deixa para mais para frente. Né? A gente tem uma boa sorte de trabalhar com o mesmo segmento, né, Lucélio? O pessoal tem essa fantasia aí. Igual um outro dia, mudando um pouco de assunto, eu vi o GG baixista, eu acho que é baixista da Sarcófago, né? Acabando com uma das lendas do metal aí, porque o Sarcófago nunca foi brigado, né? Só desistiram de tocar junto, tava afim de não tocar mais, só isso, e pronto. Né? Então, assim, então, importante. já aproveitando que vocês dois estão aí, ó, aproveitando que vocês dois estão na live, é importante vocês falarem isso, né? Stonehenge e Mr. Rock, né? São duas grandes casas de rock aí de Belo Horizonte. Tá aí o Sapão, tá aí o Lucélio, batendo papo na mesma live, né? Ô, Daniel, a gente teve, a gente já tivemos nossos arranca-rabos, eu e o Rodrigo, da mesma forma que a gente já sentou várias vezes para conversar, se entender e tal, mas é uma coisa que é comum, tanto para mim quanto para ele, é justamente isso, a gente trabalhar no mesmo segmento. Eu até cheguei a conversar com o Rodrigo agora, já na pandemia e tal, de trocar ideias de situações que a gente poderia tá passando um para o outro, do que a gente pode agregar e acrescentar um para o outro, não só Mr. Rock, Stonehenge, mas outras casas de rock também, assim que a gente puder voltar a trabalhar. Então, assim, existe uma ideia de que Stonehenge e Mr. Rock são inimigos. Nós somos concorrentes, né? Mas igual eu falo assim, o Mr. Rock, ele tem, além do Mr. Rock, ele funciona a fábrica, até aproveitando aí o Felipe, né? Eu também trabalho muito com carnaval, com blocos de carnaval. Já era para a gente estar entrando na fase de ensaios aí. Então, assim, para mim, tendo outras casas de rock funcionando no estilo que a gente propõe, que o Mr. Rock propõe, que o Stonehenge propõe, que são as mesmas ideias, da galera ser rock and roll mesmo, raiz, de banda tocar, e o público tá lá saber cantar as músicas, saber o que está sendo tocado ali. Então, a gente sempre vai trocar essa ideia, a gente podemos brigar futuramente de novo, mas a gente sempre sentou para conversar, para colocar pingos nos is. Não, Rodrigo? É quase uma história de amor, né? mas a gente tem, é uma coisa que a gente até conversou mais cedo.
independente do rumo que cada um toma, da política de trabalho de cada um, eu e o Lucélio, a gente sempre procurou se entender, independente do caminho que as coisas foram se formando e se tomando, independente da situação. Tanto que a gente consegue né, conviver um perto do outro, com o trabalho próximo do outro, e cada um tentando propor uma coisa diferente do outro, porque é importante também você ter vamos dizer assim, né, esse agito do cenário musical, né? Uma outra coisa que eu comentei até com o próprio Seab e o Lucélio hoje mais cedo, e o Felipe sabe bem disso, a necessidade do palco, das quantidades de palco para a apresentação de determinado segmento cultural é fundamental para esse segmento crescer e ter uma perna considerável, né? A gente está num momento muito bom para o rock and roll, né, cara? A gente tem uma cena muito frutífera, muita coisa boa acontecendo dentro do autoral, muita coisa boa acontecendo com relação às casas, aos eventos. Teve uma época em Belo Horizonte que tinha muita coisa que acontecia na cidade, aí tinha um estilo musical mais MPB, uma coisa mais, né, mais maracatu, mais o Maurício de Zumba, tinha uma turma mais da música mineira imbuída. Hoje em dia, os eventos de rua têm uma característica mais de bandas de rock envolvida, mudou muito o cenário musical dos eventos de rua, né? O rock acabou tomando uma proporção muito interessante, e isso é fruto muito do meu trabalho, né? Meu e de todo mundo envolvido no Stonehenge, o trabalho do Lucélio, de todo mundo envolvido no Mr. Rock, e de outras casas também, né, do cenário aí, tanto os meninos do circuito quanto os meninos do underground. É porque isso aí que vai construindo de fato aquilo que a gente trabalha, né, essa cena, essa efervescência da cena. E aí o Lucélio, apesar de todos os pesares, sempre a gente sempre se preocupou um com o outro, de fato. Em N situações, assim, mas em N situações que a galera nem imagina, né? Essa pandemia mesmo, o Lucélio me ligou para saber como é que eu estava. Atendi o telefone preocupado, cara. Falei, não, deu uma merda lá no Lucélio, e ele já vai me dar a letra aqui que deu uma merda lá. O que é a merda que está dando? Não, é só para saber, e aí, como é que tá as coisas, como é que tá o Stonehenge. Se vocês estiverem precisando de alguma ajuda minha, eu estou aqui à disposição, e vice-versa também, me coloquei à disposição. Então, isso aí é uma situação natural nossa de duas pessoas adultas, né? O resto é parte do mercado, é parte do dia a dia de trabalho, né? A gente não se apedreja, não quer se matar, nunca pensou nisso, muito antes pelo contrário. É perigoso aí, depois dessa pandemia, a galera tomar um susto aí e falar, porra, os caras vão trabalhar junto, não é possível, mas deixa abaixo, né? Deixa para depois da pandemia aí, se tudo andar, e como o Luciano disse, a gente não brigar, a gente paga o barco aí, né? Mas é isso. É isso aí. Mas e aí, galera? Agora sim, todo mundo fechado, todo mundo parado, né, sem vender. O Diogo tá aí, o Lucélio, o Sapão, e também o Felipe, né? Que o Felipe trabalha com eventos também, os eventos estão todos cancelados. Todo mundo parado. E aí, o que fazer agora nesse período? Então, carrinho de cachorro-quente na porta da prefeitura. Quem vai se abrir? Então, é um momento que realmente eu acho que complicado, né, para todos, assim, né, porque por mais que você se prepare, se organize de alguma forma, ninguém está preparado, né, para um período, né, tão grande assim de recesso. E eu acho que é um momento, assim, são várias vertentes, né? Enquanto você tem o dinheiro, está conseguindo pagar suas contas, você consegue aproveitar, paralelo a isso, o seu tempo para organizar aquelas coisas que você nunca organizou, colocar para frente aqueles projetos que você nunca conseguiu, né, por outras demandas, né? Mas aí entra no processo, né? Uma hora a grana acaba, né? Aí começa um outro mundo nisso aí, né? E não dá para a gente desligar e nem ignorar, né? Que uma função, né? Junto com a outra, assim, né? Nós temos aqui 3 donos de estabelecimentos, né? De casa noturna, estabelecimento comercial, então, assim, sabe exatamente como que é essa dificuldade, né? Mas é isso, assim, de certa forma, inicialmente, pelo menos do lado de cá, a gente tentou aproveitar o tempo, assim, para realmente reorganizar e ocupar a cabeça com outras coisas que aquecem a alma, assim, de alguma forma, né? Ô, Daniel, eu queria
já que você falou de pauta livre, eu vou só abrir a pauta, aí a gente segue a ordem aí do Diogo, eu, Rodrigo, Felipe e tal, mas assim, até para a gente começar a colocar algumas situações, que são coisas que a gente passa no dia a dia, às vezes a gente faz algum comentário em redes sociais e as coisas são totalmente deturpadas. É o seguinte, todos nós, donos de casas de shows, como todos os donos de bares e estabelecimentos que se encontram fechados desde março, todos gostaríamos de funcionar, gostaríamos que nossas casas estivessem abertas. Queremos voltar a funcionar, lógico, a gente vive disso, nossas famílias dependem disso, como várias pessoas que trabalham para nós dependem disso. Mas a gente não quer isso a qualquer custo, a gente quer que seja feito de uma maneira estudada. Eu acredito que já deveria ter tido um plano de volta. Muitas vezes a gente briga, questiona a prefeitura, administração, saúde, pelo fato de não existir nenhum plano de volta. Já foram conversados, a Brasel e vários outros sindicatos já conversaram, tentaram que isso fosse pré-estabelecido e tal. Então, sim, só colocando que nós queremos voltar, nós precisamos voltar, tem possibilidade, já foram passados estudos em que a gente poderia funcionar não como casa de show. Nesse momento é impossível funcionar uma casa de show com aglomeração ou qualquer evento de rua, não sei, é necessário ter alguma ideia mais palpável, mais viável. Mas assim, quando eu comento de uma volta ou qualquer coisa assim, falando, pelo menos no meu caso, do Mr. Rock, funcionar como bar, não uma casa de show. A gente tem espaço para funcionar como bar também. Então já passo a bola para todos vocês aí, porque eu acredito que vocês também, nas suas redes sociais, se deram opinião com pensamento de volta, muitas vezes a gente é atacado sem que a pessoa tenha escutado ou lido o resto do texto, aquilo que você quis realmente passar ou falar, e a gente acaba sendo acusado de não se preocupar com quem está morrendo ou com quem está se infectando. Nós todos somos parte disso. Eu sou fumante, se eu pegar, não sei se eu sobrevivo ou não. Rodrigo tem problema de saúde também. Então, assim, a gente não vai se arriscar à toa. A gente quer conversar, a gente gostaria que fosse passado para nós uma abertura de conversa, um diálogo melhor com a prefeitura. Sim. Vou aproveitar o gancho. Eu acho que, primeiro, eu quero explicar rapidamente para vocês aí, acho que vocês não devem me conhecer. Na verdade, eu não sou mineiro, né? Eu sou curitibano. Meu pai é mineiro. Vocês vão ver no decorrer da live que realmente o sotaque vai deixar bem claro isso aí. Mas eu posso passar uma visão de outras cidades onde a gente tem casas e vou aproveitar esse gancho do Lucélio para falar o que eu acho que é mais importante nessa situação realmente. Primeiro, sempre que a gente tiver em pauta, a gente vai estar vinculado com aglomeração, né? Na verdade, acho que embaixo do meu nome aí pode estar, muitas pessoas veem Diogo, aglomeração, Lucélio, aglomeração, Felipe, aglomeração. O nosso nome sempre vai estar vinculado a isso, assim como o músico sempre vai estar vinculado à aglomeração. Na verdade, o músico sempre vai ser o que mais vai sofrer nessa situação. Em algumas cidades que a gente reabriu, como Curitiba, que é a minha cidade natal, a nossa base dos bares é lá, tal, os nossos bares abriram com relativo sucesso, mesmo cumprindo todas as exigências dos decretos lá municipais, tal. A casa foi massacrada na internet, inclusive tendo que fechar sem ter nenhuma previsão legal, justamente para manter o bom nome da casa e evitar mais críticas e coisas assim. Então, a grande questão é ver como que as casas conseguem reabrir seguindo os protocolos e conseguindo equilibrar o que a prefeitura quer, o que a gente precisa como empresa e o que o cliente da loja
e além do cliente da loja, a pessoa que passa na frente do imóvel, na frente do comércio e vê o movimento, vai interpretar. Então, é uma situação muito delicada. Acho importante essa live, justamente por ser um passo para, às vezes, uma união das pessoas e começar a discutir ideias em relação a isso. Até maneiras de abordar um cliente para questionar alguma coisa de uso de máscara. Eu, na praça, meu caso, eu posso dizer, eu tenho sofrido muito essa situação, eu não consigo desvincular o que é rua e o que é praça. E eu não tenho autoridade numa praça para chegar para uma pessoa e falar, olha, você não pode ficar aqui desse jeito. Então, semana passada, a minha casa foi fechada de maneira arbitrária. Eu preferi ficar fechado até segunda-feira para poder conversar na fiscalização, entender o que estava acontecendo. Realmente não cabia o fechamento nessa situação, mas é uma coisa subjetiva. Tem algumas pessoas, até às vezes os fiscais que vão fiscalizar a gente, entendem que está havendo uma aglomeração. Então, todo cuidado que a gente tiver não vai ser suficiente. A gente tem que fazer olhar um passo à frente agora e tentar descobrir o que a gente vai ter que fazer para conseguir se resguardar e não voltar com toda a equipe, com tudo que precisa, principalmente no ramo de vocês ainda, que são shows mais formais, né? O meu show é muito tranquilo e tal. Botar toda essa estrutura para depois fechar é o que a gente viveu em outras cidades e não, cara, é muito ruim. Então, assim, o bom de abrir tarde é que a gente pode ver o que aconteceu nas outras cidades. Eu acho que é isso que a gente tem que ver. O que a gente consegue tirar de lição de cidades que já abriram, já fecharam. Curitiba já abriu e já fechou. Então, acho que a gente tem que começar a espelhar o que está acontecendo no resto do Brasil e tirar proveito de ser o último, né? E aí, Sapão? Muito complicado, viu, cara? Porque, igual o Luciano colocou aí, da gente ter essa possibilidade de retornar como bar, né? É uma possibilidade viável de acontecer, mas, ao mesmo tempo, o que se tem de diretrizes hoje não paga o empreendimento, cara. É muito complicado você trabalhar com 14 metros quadrados, assim, né? 14 metros quadrados por pessoa dentro de uma casa, né? Até para a questão de atendimento isso é complicado. Essa questão que o Diogo levantou é importantíssima, porque aí ela vai de frente com a conscientização social, né? E hoje o pessoal está muito assustado, com muita informação truncada, sem querer entrar no mérito da questão, obviamente, mas está muito rastreado politicamente dizendo, né? Vamos dizer assim, cada lado querendo ter uma força de expressão maior que a outra, e acaba a gente ficando sem o que o Luciano colocou, muito bem colocado, que é sem parâmetros, sem orientação, e aí a gente cai no que o Diogo colocou como experiência de prática, você voltar, reabrir, trabalhar dentro de tudo aquilo que te foi orientado e aí ainda sofrer uma fiscalização e mandar você fechar. E aí, como que você trabalha a partir dali? Se você não tem um respaldo governamental sério mesmo, sem diretriz básica, não estamos falando de mínimos detalhes, mas diretriz básica para ser fiscalizada, para o cliente ter a segurança que ele vai chegar, por exemplo, no Stonehenge, ou no Mr. Rock, ou no estabelecimento do Diogo, ou no evento do Felipe, tem uma diretriz de segurança básica, sanitária para ser cumprida, e ele ter acesso àquilo, olha, está tendo o álcool em gel, o banheiro está assado, tem a menina que faz isso, tem o outro da máscara. Nem esse tipo de orientação tem para a gente ter um retorno. Então, eu acho que uma fala saiu complementando a outra, muito interessante, que o que o Luciano cobra é de fundamental importância, mas o resultado que nós temos dessa cobrança hoje é o que aconteceu com o Diogo. Então, isso é uma maldade com a gente que é do meio, né? A gente fica vamos dizer assim, sem suporte político, né? Para ter uma orientação certa de retorno, né? Então, eu vejo, no presente momento, tive que me reinventar, né? Pulei para a parte de alimentação. O Lucélio está se reinventando aí
Daqui a pouco nós vamos entrar nesse papo melhor aí. Cerveja, né? Para a gente desembolar isso aí com facilidade, né? Mas mais ou menos essa ideia mesmo. Precisamos de uma diretriz séria para não ter a gente que cair na situação que o Diogo caiu. É muito complicado isso, cara. Agora, esse lance dessa doença aí, se não tiver um remédio, não tiver uma vacina, de fato, funcionando, eu acho que a população continua muito insegura. E aí eu acho que forçar economicamente, voltar tudo ao mínimo de normal, para não ter esse retorno econômico, aí eu acho que nós vamos ter uma segunda onda de comércios fechando, porque não vai ter uma orientação certa, uma orientação madura, uma orientação precisa para todo mundo retornar a frequentar os lugares que gostam. Né? Bom, é um pensamento meu, assim, né? Então é isso. E, Rodrigo, eu compartilho muito do que o Rodrigo falou, e o que eu observo acontecendo no mercado, tanto, né, as notícias que a gente acompanha aí, né, de estabelecimentos como restaurantes, bares e tal, e o que eu observo também na minha área de eventos é o seguinte: não encontrou-se ainda esse ponto de equilíbrio entre o que é viável, o que é solicitado, o que é saudável, né? Então, assim, poxa, irmão, pode abrir lá uma pessoa a cada 13 metros quadrados. Qual restaurante hoje, assim, são pouquíssimos que tem um salão de 60 metros quadrados, né? Então, assim, esse cara vai operar com 4 pessoas, 4 clientes por vez, 5 clientes por vez. Como que é isso? Ou simplesmente estão criando umas diretrizes só para virar o comentário, né? Só para virar, falar assim, tá vendo? Ninguém está seguindo. Né? Então, assim, é meio complicado. Eu não estou julgando, tá? Postura, nem política, nem política, tal, por enquanto. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que realmente esse equilíbrio entre as informações e como fazer e como abrir, né? E como abrir, eu digo assim, como retomar a atividade, é realmente a grande dúvida, né? E são esses murros em ponta de faca que a gente vê acontecendo no Brasil inteiro. O Diogo comentou agora, né? Poxa, abrir para retroceder, né? É muito pior do que, né, talvez seja você ali alavancar ou crescer de alguma forma, né? Dentro do mercado. E é isso, e são propostas de protocolos, né, na minha área de eventos, por exemplo, todo dia eu vejo um protocolo diferente, uma sugestão diferente, entendo, estou também no mesmo desespero da galera em conseguir trabalhar e conseguir ter uma renda com isso, e conseguir gerar renda com isso e participar aí dessa cadeia, né? Mas, ao mesmo tempo, poxa, vamos apresentar coisas que são reais, né? De repente, está se apresentando uma coisa que é um tiro no pé, sabe? Já vi protocolos de várias formas, né? E principalmente, assim, não se trata os assuntos de forma caso a caso, né? Não adianta, no meu caso de evento, não adianta tratar um espetáculo, um show igual uma feira, igual uma formatura, igual um casamento. Não, cada um é um caso. Então, assim, eu vejo protocolos aí que falam, toda equipe de staff vai almoçar no refeitório com 2 metros de distância. Galera, eu como sentado no box cruz debaixo do palco, velho, junto com todo mundo, sacou? Sempre foi assim. E não é por opção, não. Não nos incomoda, mas a gente não tem refeitório numa montagem, sabe? Quando a gente está numa montagem de rua, montagem local, a gente não tem um refeitório, né? Vou fazer uma montagem em Expo Minas, de grandes feiras, igual sempre participei de algumas montagens. Pô, a gente tem lá 300, 400 pessoas trabalhando nos Expo Minas e tem um banheiro aberto, porque é mais econômico para o produtor de eventos manter só aquele banheiro, tentar manter aquele banheiro limpo, mesmo assim isso não acontece. Então vai falar de uso de que tipo, né? De que forma que a gente realmente está criando um protocolo que é viável e que vai ser atendido. Porque se realmente ele for atendido, que bom, vai criar uma outra forma do contratante ver, né, os colaboradores e as empresas que estão envolvidas ali no processo dele. Agora, se for para criar só mais um protocolo, já sabendo que não vai ter fiscalização e assim segue o barco, né? Então, obrigar a gente a dirigir de cabeça para baixo dentro do carro a partir de agora e depois falar, não tem jeito, então não vou te multar também porque você está dirigindo correto, né? Enfim, não faz sentido, né? Agora, acho que o principal do negócio aí também, para todo mundo, e aí é uma questão até científica, vamos dizer assim, né? É a falta de um horizonte, né? A falta de perspectiva.
Ou seja, a parte cultural provavelmente foi a primeira a ser fechada e provavelmente será a última, né? Por uma questão de aglomeração, que a gente está falando aqui. E essa falta de horizonte, como é que fica nesse período aí agora? Todo mundo vive disso, né? Daniel, eu penso o seguinte, a falta de horizonte, primeiro, por ser um vírus desconhecido. Então, todos os lugares do mundo foram apanhando. Só que a gente teve a oportunidade, então, por vários continentes primeiro, na Ásia, depois Europa, América do Norte, para depois chegar aqui, pelo menos é o que a gente sabe. Então a gente sempre teve, por último, para poder tomar providência. Foi aquilo que o Diogo estava falando, da gente aproveitar aí, essas situações. Tem lugar que estão abrindo bares, estão abrindo os locais, mas estão fechando de novo. Então a gente tem que pegar o que está sendo feito de errado, né, e colocar em prática. Não, igual eu falei, se eu tiver que abrir minha casa em dezembro, em janeiro, em março, que seja de uma forma segura, que a gente vá poder funcionar e tal, a gente vai aguentando as pontas, a gente vai segurando da forma que dá, a gente vai se reinventando, como disse o Rodrigo, cada um buscando alguma forma do sustento, de cobrir as despesas mensais. A gente vai passando o mês, a gente vai, vamos dizer assim, que a gente vai sobrevivendo, tentando manter os nossos negócios de pé. Mas tem possibilidades, eu enxergo que tem possibilidades, assim, muitas vezes eu fico muito puto com o político, que parece que colocam assim, especialistas, mas os especialistas, eles não conseguem enxergar coisas, às vezes, banais, ou que estão ali na frente do nariz. Na verdade, a gente sabe que tem muitos outros interesses por trás, principalmente a gente vê o nosso transporte público. Não adianta a galera ficar em casa e tá ônibus com viagens reduzidas, metrôs, tudo lotado. Ali é um meio de transmissão muito grande. Então, assim, se colocar, a culpa é do churrasco, o cara saiu para fazer um churrasquinho. Ok, o churrasco tem sua parcela? Tem. Mas o transporte público, ele tem uma parcela muito, muito grande nisso aí, de contágio, de contaminação. Então a gente tem que pegar coisas que deveriam ser analisadas com um olhar mais detalhado em cima disso, para que pudesse ser feito protocolos melhores para a gente cuidar melhor. E uma outra coisa, assim, estou até falando muito, mas vou dar um exemplo. Eu tenho um funcionário... Eu tenho um funcionário, a maioria das pessoas conhece ele e tal, ele era morador de rua, são 2 moradores de rua que trabalham comigo, desde quando eu comecei Mr. Rock e tal, e um deles, ele é cardíaco, ele já sofreu quase que uma parada cardíaca em pleno evento de rua em frente ao Mr. Rock, e ele teve um problema agora, domingo ele começou a sentir uma dor no peito, foi levado para a UPA, da UPA para o hospital, e eu sou a referência dele aqui, a família dele não é daqui, é do interior de São Paulo, então a médica conversava comigo, e eu falei com ela, olha, ele é cardíaco, então ele tem assim, a comorbidade dele é muito grande, então tem que ter uma preocupação com ele, porque o problema que ele chegou no hospital era de coração, mas tudo que se chega no hospital hoje é suspeita de Covid. Aí colocaram ele no quarto com mais 3 pessoas, fez os exames, levei os exames dele de coração, ele fez os exames, outros exames de coração lá, a médica falou assim, olha, ele está melhor, já foi medicado, ele vai receber alta, só está aguardando o exame de Covid dele, o teste de Covid. Aí, ok, no outro dia saiu o resultado, o teste dele deu negativo, mas a médica me ligou e falou assim, olha, ele vai ter que ficar de quarentena 14 dias. Eu falei assim, mas por que não deu negativo? Eu falei assim, não, porque ele ficou num quarto com 3 pessoas, dessas 3 pessoas, 2 estão com Covid. Ou seja, ele entrou sem, com um risco maior de sair com.
Aí o que eu falo dos especialistas, tanto contratados pela prefeitura como os de hospitais, já que eles não têm um discernimento de entender que todas as notícias que nós tivemos aí, eu posso não estar certo, ou a notícia pode não estar certa, mas todas as pessoas que morreram em Belo Horizonte tinham comorbidade. Pode ser que um caso ou não tinha, mas quase todos tinham. Então, tem que ter uma preocupação maior com quem entra no hospital reclamando de algum tipo de dor, que às vezes ele não está contaminado e vão colocar ele num setor de Covid, ele pode acabar pegando e a pessoa tem comorbidade, ele tinha que ter uma preocupação maior de isolar. Então, assim, gente, quem está pegando, as pessoas que morreram em Belo Horizonte tinham comorbidade. Então, quando entrar alguém, faça uma pesquisa rápida com ele para saber se tem ou não, para que, se ele tiver com suspeita, só suspeita, que a gente não coloque ele num setor com possibilidade de transmitir. Então, são coisas que devem ser analisadas, muito além daquilo que a gente deseja, só de voltar a funcionar. Eu acho que as cabeças ali estão precisando pensar um pouquinho mais. E aí, gente, essa falta de perspectiva aí, de pensar para frente, como é que vai ser isso? Olha, eu acho que a gente esperar um protocolo, na verdade, nenhum protocolo vai atender o que o nosso mercado precisa. Sempre vai ter falha, a gente sempre vai ficar engessado. Eu estava conversando antes da live com meu irmão, que é meu sócio, José Neto. Até depois, no final, ele vai estar participando de uma live amanhã. Quem quiser assistir, acho que vale a pena. Ele tem bastante experiência nesse setor. Ele também trabalhou com eventos lá em Curitiba. É o sertanejo, não, né? Zé Neto, mas não é o sertanejo. Cara, ele me falou o seguinte, e até concordo muito com ele vendo agora, o caminho, na minha opinião, cara, é sair e ir para o ar livre. A chance da contaminação é menor no ar livre, e isso é a única coisa que a gente sabe. Então, quem tem marca forte hoje no mercado tem que conseguir colocar seu show em algum lugar. Eu acho que vai ser mais fácil para a prefeitura se a gente trabalhar desse jeito, para ela fiscalizar a gente. A gente vai conseguir mais capacidade de público, que foi uma coisa que o Rodrigo falou, né? De uma pessoa a cada 12 metros quadrados, né, é inviável. Então, numa área aberta, eu acho que a sobrevivência estaria nisso, em a gente ir para uma área aberta. Agora, como que a gente vai para uma área aberta? Né? Oi? Foi citado isso aí numa reunião que teve semana passada. Parece que foi até sugestão da própria prefeitura de se fechar algumas ruas para colocar mesa nas ruas. Ah, então, é verdade. Realmente, agora que você falou, é isso mesmo. Sindicato foi um pedido, né? Parece que uma reunião após uma reunião com o sindicato, né? Não com a Brasel, mas com o sindicato, né? De hotéis e bares, né? Parece isso. Uma história dessa. Isso, Segundo o presidente do sindicato, a prefeitura sugeriu que algumas áreas de Belo Horizonte fossem fechadas aos finais de semana, desviando o trânsito e tal, colocando. Então, onde tem mais bares, aquilo ali eles teriam que se dividir ali, mas é uma proposta. Não foi falado como exatamente funcionaria, não, mas seria um fechamento de rua em frente aos estabelecimentos, onde ao invés de atender dentro, atenderia nas ruas, com distanciamento, com um espaço maior para poder fazer isso. E aí, Sapão, pode ser uma solução isso aí? Eu acho o seguinte, a gente tem um problema grave quando a gente rotula as pessoas, né? Um entendimento, assim, ninguém fez isso, não, viu, gente? Pelo amor de Deus, mas é só para ter um entendimento. A pessoa, por exemplo, que é policial militar, ele também tem vamos dizer assim, as crenças dele, né? A política dele, entre outras coisas. E hoje a gente contar com consentimento, vou ser bem simplório, assim,
um consentimento, Câmara Municipal, Prefeitura de Belo Horizonte, eu acho que o setor de eventos vai pastar, cara. O setor de eventos vai ser julgado de um lado para o outro, vai ser prometido rios e fundos. Eu acho que é mais fácil a gente cair numa, entre aspas, numa cilada, igual vai o caso aí que o Diogo colocou de Curitiba, porque eu não enxergo uma normativa. Nessa condição assim, tá, vamos fechar uma rua, tá, beleza. Vamos colocar ali 150 pessoas no quarteirão, todo mundo distanciado, beleza, isso aí pode ser uma coisa que funcione, né? A gente tem que entender, bom, na minha opinião, né? Não é só essa coisa do retorno, né? A coisa da viabilidade que me preocupa muito, porque não adianta eu ter que montar uma estrutura para receber 100 pessoas que ela vai me custar o que fosse receber 500 pessoas. Eu vou ter que começar a cobrar R$30 numa garrafa de cerveja, então, para valer a pena do investimento de tentar funcionar dentro dessa normalidade, até porque o que vai ser exigido da gente, quanto empreendedor, para dar essa segurança? Qual que é o valor dessa segurança, né? O que vai ser isso? Vão ser mais pessoas trabalhando, é mais material de desinfecção, é mais material de uso de EPI, então isso tudo aí vai acabar virando uma bola de neve. Então, assim, eu acho que o jogo político nosso, é uma opinião minha, tá? Não é opinião de desânimo nem nada, não. A gente tem uma Câmara Municipal muito religiosa, infelizmente, mistura muito o Estado laico, assim, essa parada toda, é muito religiosa mesmo, ela é muito arcaica com as ideias, com o direcionamento de política pública, tem uma luta danada aí da área cultural para tentar ter um pouco mais de espaço, e a Prefeitura de Belo Horizonte tem uma cabeça completamente diferente do pensamento da Câmara. Então, o que eu vejo muito hoje em Belo Horizonte é a Câmara atacando a Prefeitura, de certa forma, se resguardando, dizendo que está trabalhando, e a gente no meio esperando a diretriz. Então, esse problema da diretriz, eu acho que, uma opinião, ele não resolve sem vacina, ele não resolve sem a solução de saúde, no meu entendimento. Nosso setor ele pode até retornar a trabalhar dentro de todas as condições. Vou dar um exemplo ridículo. Aconteceu, se eu não me engano, foi em Curitiba, Paraná, no estado do Paraná, não sei, que eles reabriram uma escola de dança, e dessa escola de dança, com 2 semanas, teve, eu acho que quase 100 e poucos infectados por conta desse retorno de aula de dança, e aí já virou um pandemônio de tranca tudo de novo, não pode de jeito nenhum. Então, assim, eu confesso com vocês que eu estou bem receoso, mas eu acho que é hora da gente ter uma base para pisar. A gente está sem base para pisar, né? Tivemos uma facilidade agora que mudou o código de postura do município, né? Aí, mudaram o código de postura, facilitaram algumas coisas, e a gente, mesmo com algumas alterações políticas que estiveram até a favor da área de eventos, nesse momento, se a gente pegar o código de postura, ninguém trabalha, ninguém consegue. Então, assim, é interessante a gente repensar, né, uma forma de trabalho, é interessante. Nós vamos ter um apoio político para fazer, para dar o aval, ótimo, vai andar. Nós vamos ter o público, o apoio social disso que está sendo determinado, o povo vai estar seguro, e isso vai ter que ser discutido, encarado e enfrentado, até que se saia uma vacina. Ou então eu acho que a gente corre um sério risco de ser usado de papagaio e de pirata. E aí, no final das contas, eu acho que um exemplo, assim, essa situação do Diogo, assim, né? Quando a pessoa fala assim, aconteceu isso comigo, você assusta mais ainda, né, cara? Você pensa bem, se a gente for reabrir, por exemplo, né, no caso meu, do Célio, então do Diogo agora, vamos reabrir. Você reabre a casa, porque as casas estão fechadas, então você refaz tudo de novo, coisa do estoque, investimento em capital de giro, começar do zero, funcionário, né? Voltando, começar praticamente do zero de novo. E ainda com o dinheiro que você poderia ter resguardado assim, para ter um capital de giro, se consumindo ao longo desses meses. Então, assim, você não pode abrir para fechar, você não pode abrir para andar para trás. Não pode ser uma coisa de tipo assim, olha, vamos tentar. Não dá para tentar, infelizmente. E aí eu acho que por essas questões políticas, ainda mais de Belo Horizonte, vai ser um pouco complicado da gente
conseguir ter um entendimento social sem ter a questão da saúde resolvida. É o que eu acho, é o que eu tenho visto, assim, pelo que a gente escuta de opiniões, né, de um ou outro representante da classe. E é muito complicado. É muito cacique para pouco índio, né? Mas paciência, a gente fica aí, né? Ô, Rodrigo, e um pouco dentro do que você está falando. Eu coloquei, eu tenho na minha cabeça que eu vou voltar ano que vem. Pode crer, eu tô assim também. Mas, Rodrigo, dentro do que você está falando, assim, que eu concordo assim, né? Infelizmente, né? Eu tenho que concordar mesmo, porque, assim, quando a gente pensa em ter que ter uma vacina para retomar alguma atividade, é quando a gente pensa no macro, né? Tipo assim, o que a gente faz para resolver todas as situações? Toda a situação do mundo hoje chama-se vacina, né? Digamos. Então, assim, a gente está falando uma coisa muito macro. Assim como eu vejo uma proposta dessa de abrir, de fechar uma avenida para a disposição das mesas, né? Para distanciamento, tudo, eu vejo como uma coisa macro, né? Quando a gente vai para uma região mais periférica, né? Ou então sai do hipercentro, né? Vão sair da Praça da Savassi, né? Vão sair do bar que está no contorno, né? Que pode fazer isso, vão sair do bar que está perto de uma Alameda, na Pampulha, né? Vão levar isso para um bairro, né? Aquele boteco do bairro que a gente sempre frequentou, que é o dono do bar que atende o balcão e está fazendo o melhor tiragosto, né? Que o Seabra conhece vários, né? E frequentamos juntos, né? E o cara não tem a pessoa que ajuda ele, ou então tem um. Esse ele consegue atender aqueles 20 metros quadrados ali que ele colocou 4, 5 mesas, né? Uma pessoa, ele não vai conseguir atender aquela, né? Essas 5 mesas espalhadas em 60 metros quadrados. Né? Então, assim, né, quando a gente sai desse macro e vai afunilando situação por situação, é onde que me causa o maior medo. E o meu maior medo, assim, em relação justamente às formas apresentadas. Né? Então, igual eu estava falando no começo, se a gente não começar a tratar a gente, que eu falo, inclusive, o governo enquanto política pública, se não começar a tratar caso a caso, setorizado, né, as coisas não vão funcionar. Então, assim, dentro do mercado assim, que eu trabalho e convivo melhor, né, se a gente for pensar evento social, não adianta você falar que a casa vai funcionar que o salão pode funcionar com metade da capacidade. Não, cara, a noiva, quando escolheu ali, se ela escolheu para 200 pessoas, é porque ela tinha 200 convidados. Ela não escolheu um lugar de 400 para 200, né? Ela vai fazer o quê? Vai cortar a lista dela? Não, assim, isso já parte, inclusive, dos clientes. Não é só o governo falar assim, pronto, pode fazer. Não, a noiva não quer casar de máscara, ela não quer deixar os avós em casa, ela não quer deixar os pais em casa, sem participar, né? Tendo cada um dentro da sua forma de lidar com a pandemia. Mas, assim, se as diretrizes elas não fossem, se não houver um estudo setorizado, de nada vai resolver nenhuma associação, nenhum sindicato, nenhum representante de classe, se ele não destrinchar isso. Cara, não vem apresentar protocolo com 5 páginas achando que você vai resolver a situação do comércio pelo Horizonte, não, saca? Eu acho que, assim, esse protocolo, ele resumido, ele daria pelo menos 100 páginas, sabe? Vamos tratar a casa de shows com o sistema tal que ele vai funcionar, né, que é fechado e tem tanta metragem e tal. Ele pode funcionar assim, sem assado. Aí beleza, vamos dar o suporte, sabe aquela autorização que você não tem para colocar sua mesa no passeio, ou então aquela taxa, né, imensa que você tem que pagar desde a placa até sua à disposição lá? Cara, vamos liberar então, beleza, e vamos liberar isso para outros locais também, e vamos atender, né, outros locais, porque se a gente pensar no hipercentro, é a mesma coisa que a gente pensar que o Sudeste representa o Brasil, não, cara. A gente está no lugar, numa capital do Sudeste, que isso que a gente vive aqui não representa o resto do país, nunca. Né? Então, assim, se não sair dessa história, a gente está falando de Belo Horizonte, né? E como que nós vamos tratar isso em Nova Lima, como que nós vamos tratar isso em Lagoa Santa? E não adianta, como não existe, né? Eu acho que a gente está em Belo Horizonte, e, assim, ao meu ver, não existe um
plano e um diálogo político, nem vindo do governo federal e nem do estadual, essas ações isoladas, elas não resolvem nada. Porque a hora que Lagoa Santa abrir, todo mundo migra para lá. Nova Lima abriu, todo mundo migrou. Sabe? E isso a gente está falando de coisa perto. Rio de Janeiro, cara, eu conheço uma parte de gente que está no Certo Cipó, abriu, deu aquele caos, né? E assim, e a maior polêmica da Certo Cipó veio justamente dos moradores e dos comerciantes. Então, assim, eles mesmos assustaram com isso. Então, assim, poxa, então quem foi consultado para isso abrir, de alguma forma, né? Poxa, a quantidade de gente que eu conheço que está no Rio de Janeiro e foi para lá porque as pessoas migram. Elas migram. Assim como quando iniciou-se a pandemia e o fechamento do comércio, os bairros continuaram acontecendo, as pessoas migraram para os bairros, né? E o que foi implantado dentro dos bairros, né? E como que isso foi trabalhado, de certa forma, né? Então, até as pessoas conseguirem se estruturar. E, principalmente, assim, o que me dá mais medo é que, normalmente, as representantes de classe, eles lidam com os grandes comércios, né? Eles estão preocupados com isso. E, assim, ele não está preocupado com a minha amiga que tem uma papelaria aqui no meio do bairro, não, cara. Ele está preocupado com o cara do shopping, sacou? Então, quando ele fala em abrir e coloca um protocolo inexequível, é justamente, né? Eu acho que ele está muito mais lá, né? Com o cara que o elege, com o cara que o coloca em determinado poder, do que com as pessoas que realmente fazem parte e representam, né, uma rede financeira gigante de consumo e PIB, enfim. Né? Os pequenos, né, movimentam o país. O Felipe, e assim, até aproveitando o gancho, quando a gente fala-se de quarentena, Belo Horizonte não tem quarentena. Não estamos em quarentena. Tem muita gente em casa? Tem. Mas você falou de bairros periféricos, tal, você vai na periferia, não tá tudo funcionando. Tá tudo funcionando. Sim. Mesmo que seja meia porta, mas tá tudo funcionando. Eu não estou falando que eu sou contra esses lugares, estabelecimentos estarem funcionando. Nem não eu, existe fiscalização suficiente. Não existe fiscalização suficiente para isso. O que eu acho que talvez funcionaria melhor, porque como não existe um controle desses lugares, principalmente quando se funciona clandestinamente, entre aspas, as pessoas tendem a ter uma preocupação menor. Uma preocupação menor no uso de máscaras, no uso de álcool em gel. Então, o cara que tem o boteco ali, abre a portinha e fala, não, gente, entra aí e fica lá de boa. Não tem aquele controle. Talvez se há uma liberação do comércio, não estou falando de bares, não. Estou falando assim, liberou o comércio. Quando se funciona de uma atividade de forma permitida, a própria população talvez iria tomar conta melhor. Se você vai numa papelaria perto da sua casa, se você vai numa loja de roupa perto da sua casa, você pode passar a ser o fiscal, não o fiscal para ligar para a prefeitura, é o fiscal para cobrar do próprio dono da loja. Poxa, eu estou vindo aqui, achei que você estava preocupado na transmissão, estou vendo que você permite qualquer um entrar sem máscara, sem uso de álcool em gel e tal. Então, assim, tudo que é feito de forma clandestina, ele acaba se tornando mais perigoso, né? Claro. E volto a falar, assim, do transporte público. A gente vê circulando aí uma quantidade reduzida. Mas as pessoas estão na rua, estão fazendo o que na rua? Cara, tenho certeza que ninguém está batendo perna à toa, alguém tem uma necessidade de sair para alguma coisa. Né? Às vezes, né? Mas eu falo assim, eu falo no geral, eu falo assim, sim, eu não estou falando... as pessoas que demandam sair, sim, as pessoas que têm essa demanda são prejudicadas, né, por essas outras que ficam ali naquela fissura, né? Vide a reabertura do Shopping Oi, né? Aquela fila imensa, né? E o Rodrigo Brasil fez um comentário maravilhoso. Ele falou assim, gente,
esse povo estava com tanta saudade de quê? De uma camisa falsificada e um pendrive com o melhor do Arrocha? Né? Porque assim, que foi todo mundo fazendo aquele lugar no mesmo dia, né? Que demanda é essa? Que serviço essencial que é esse tão grande lá dentro que não... Né? Que não... Mas, Luciano, desculpa ter te interrompido aí. Não, mas é isso aí. Eu falo assim que as coisas deveriam ser olhadas de uma forma, com uma seriedade maior, e fica parecendo que estão fazendo vistas grossas. Eu sei, você sabe, o Diogo sabe, o Rodrigo sabe, o Daniel sabe como está funcionando no fora da região central. Então, assim, a gente vai tapar os olhos para isso? Não, vamos fazer a política no geral, que você falou. Olhar cada região deve ser olhada de uma forma, é lógico que não privilegiando ninguém. Se um setor é liberado, claro, todo setor tem que ser liberado, mas assim, como o Rodrigo mesmo inclusive para diluir o consumo que é necessário, que seja então diluído, né, assim, de certa forma. É o que eu estava falando, não adianta um local permitir esse acesso, porque tem toda uma população que é dividida naquele território ali, e que de repente ela vai migrar para um local só. E aí é onde que vão acontecendo as merdas, assim, né, cara? E é onde que vai dando esse BO, é onde que Curitiba, né, abre e fecha de novo. Né? Eu não sei se foi uma ação de Curitiba, se foi uma ação conjunta também com as cidades perto ou com a região, ou mesmo que não seja, né? Tipo assim, se você não consegue relacionar isso de uma forma macro e que esse território maior ele trabalhe junto com isso, não adianta, cara. Tá fechado aqui, abriu no Rio, tá cheio de amigo lá na Lapa, cara, sacou? Tomando cerveja lá e passando de boa. E nessa situação ele faria aqui da mesma forma. Então, né, como diluir? Só que lá tá lotado, né? De quem frequenta, e as pessoas que não frequentam, que preferem ficar em casa, estão sendo substituídas por pessoas de outros locais, né? Que, enfim, são proibidos sem ter vontade para frequentar. Agora, alguém falou aqui agora há pouco nos comentários, assim, dentro de tudo isso que nós estamos falando aqui, né? A vacina acabou única e exclusivamente, a solução é essa, fora isso não tem solução, não tem como, ou seja, se a vacina demorar 2 anos, o que vai virar todo mundo? Né? Uai, mas olha só, eu acho que tem solução, eu acho que a solução existe. Você vê que parte aí, uma conversa rápida nossa aqui, né, de 5 pessoas, você vê que todo mundo tem boa vontade de trabalhar, voltar a trabalhar com segurança, entre outras coisas. O que eu acho que falta mesmo é um alinhamento de informação. Esse alinhamento que vai dar segurança para todo mundo. Não adianta eu virar e falar assim, pode vir aqui no Stonehenge, que está tudo liberado. Aí o Luciano fala assim, pode vir aqui no Mr. Rock, aqui está 60% liberado. Aí na hora que vai ver, o Stonehenge está trabalhando certo e o Mr. Rock também. Né? Uma coisa que o Felipe colocou aí que é muito séria, olha, por exemplo, aqui eu resido em Lagoa Santa. O que Lagoa Santa transformou por conta de Belo Horizonte não tem explicação. Isso aqui virou um carnaval, cara. Tipo, virou balneário de Belo Horizonte mesmo. Chega final de semana, todos os hotéis lotados, todas as coberturas de hotéis com eventos, cara, mas eventos para 120, 150 pessoas. Sim. Isso sim, na avenida principal da cidade. Na beirada da lagoa, né? Na orla da lagoa, né? Exatamente. O prefeito aqui tá com o pensamento de realizar um evento em agosto, que é o evento da cidade, aniversário da cidade, dia 14 de agosto, e fazer um evento. Ele tá com assim, teve esse pensamento. Então, assim, é o que o Felipe colocou aí, o Luciano também reforçou, né? É muito complicado ter uma diretriz de informação legal para dar segurança para todo mundo, né? É o que eu penso. Jeito de voltar, tem. Mas se eu for obrigado, eu que sou autorizado a colocar 409 pessoas na minha casa, por exemplo, se eu sou autorizado, obrigado a colocar 40, eu tenho que ter um respaldo de imposto, cara, uma contrapartida do governo. Sim. Tem que ter uma perna para poder me julgar nessa normalidade. Senão vai cobrar essa normalidade que vai ser imposta só da minha pessoa. Não é verdade? E aí lá vai claro. A gente assumir a pica sozinho, nós, que somos a ponta da lança, que trabalha, que produz
e entre outras coisas. Mas eu acho que é viável voltar sem uma vacina, desde que tenha um alinhamento de informação que seja contundente, tanto para a gente oferecer um trabalho, tanto para quem vai ter informação do que está sendo executado e confiança de frequentar os lugares. Né? Rodrigo, eu costumo falar o seguinte, que, igual eu falei, não que eu esteja preparado, né, mas a minha cabeça está preparada para que a gente volte mais para o final do ano, que talvez tenha alguma coisa assim mais palpável, seja um remédio, seja uma situação de menos risco, porque assim, também a gente tem que pensar vai voltar, mas será que as pessoas estão dispostas a voltar a frequentar? Né? Tem quem fala que sim, eu fiz até uma pesquisa, mas essa pesquisa ela não tem muito parâmetro, porque foi uma pesquisa de um dia, com 600 e poucas pessoas. 60 e poucos % falaria que voltaria a frequentar, mesmo sem vacina, mesmo sem remédio. Mas isso não é nada certo. Talvez fosse uma vez, talvez a situação de mortes de infectados estaria maior quando isso voltasse. Então, a minha cabeça, eu trabalho para que final do ano, início do ano, a gente já tenha uma solução melhor. Mas, assim, se falar que amanhã pode abrir e colocar a forma que a gente pode abrir, eu vou buscar trabalhar. Mas, igual o Rodrigo falou, não adianta liberar. É uma coisa que eu acredito que vocês devem ter conseguido, que eu consegui também, apesar de eu ficar durante 3 meses na pandemia pagando aluguel sem funcionar, eu tive que fazer uma pressão lá de até ameaçar até sair do estabelecimento e tal, para eu conseguir zerar meu aluguel. Se amanhã volta e eu não tenho um retorno financeiro para poder fazer o meu comércio funcionar, eu vou voltar a pagar um aluguel muito maior do que o lucro que eu vou ter. Então, de cara, eu já saio tomando ali. Então, assim, eu quero que volte, mas de uma forma que a gente consiga funcionar, consiga ter retorno, que seja com uma segurança maior. Não existe segurança 100% agora. Se abrir e as pessoas quiserem frequentar, elas têm que ter o bom senso, primeiro, de saber se ela tem comorbidade ou não. Se ela tem, ela não deve nem sair de casa. Segundo, se ela quer frequentar, que ela tome os devidos cuidados e tal, assim como a casa que vai atender também. Então, assim, seria situação de risco, da mesma forma, é o mesmo risco que se tem de quando você vai num supermercado, que a pessoa pega o produto, olha, coloca na prateleira de novo, vem outra pessoa, pega aquele mesmo produto, aquilo ali também pode ser um meio de transmissão. Então, assim, meios de transmissões, coisas essenciais, essencial depende para quem. O meu estabelecimento é essencial para mim, para minha família e para quem depende dele. Mas eu vou funcionar a qualquer custo? Não. Eu quero funcionar dentro de uma condição em que as próprias pessoas elas tenham a ciência de que elas indo lá, elas estão sujeitas a transmitir ou pegar um vírus. Então, assim, a consciência onde tem bebida, muita gente fala assim, onde tem bebida só tem consciência até o copo. Né? Mas fazer o quê? A gente tem que pensar, buscar soluções, entre essas, tudo que a gente falou aqui hoje, de uma análise de números, não só números de contaminados, de números de tudo, de comorbidades, de pessoas que estão utilizando o transporte público, de estabelecimentos que estão funcionando de forma errada por falta de orientação. Então, a gente pode pensar muito nisso aí. Ô Luciano, eu ia só complementar. Na verdade, eu vi também que em algumas cidades o que aconteceu. Primeiro, na abertura inicial, um boom, casas lotadas. A própria população vê essa situação e acaba não concordando com isso. E, assim, eu acho que a autorregulação nesse momento talvez seja uma solução boa. A própria população, então, entra na página da casa, chama atenção,
os parentes reclamam com as pessoas que estavam naquele lugar, porque aquele lugar vira notícia. Então, assim, sempre vai ter um boi de piranha. Torcer para não ser um de nós, né? Como meu irmão foi lá em Curitiba, por exemplo. Mas aí o negócio estabilizou, cara. As pessoas caem na real e veem, cara, que não é legal, e os amigos falam. Então, acho que formadores de opinião, né? A gente, quem puder, na verdade, não precisa ser só formador de opinião, mas tem que ficar batendo nessa questão de ter a prevenção mesmo. E as casas têm que fazer bonito. Eu acho que tudo que a gente puder mostrar e transmitir de segurança para o cliente vai ajudar a gente a criar esse ar de segurança e criar esse ar de que o negócio está sendo feito de maneira organizada, de maneira controlada, que o negócio não está avacalhado. Mas eu acho importante isso, que é provado já aconteceu. É bom a gente ter um caso concreto para usar, né? Já a gente viu que a própria cidade não precisa de ter um decreto novo ou de fechar a porta. O negócio se regulou sozinho. As pessoas entenderam que não é legal você ir lá, entendeu? E o negócio foi assentando. Eu acho que eu espero, inclusive, que a gente não abra ano que vem. E, como você disse, não quero que isso seja a todo custo. Mas muitos negócios não podem esperar. Eu acho que esse início de abertura agora é fundamental para que a gente possa ir começar a estudar esse equilíbrio, para que no ano que vem a gente tenha uma segurança melhor. Eu queria falar uma outra coisa também do que o Felipe falou, daquele bar lá na periferia, que tem um senhor, isso é muito tradicional aqui de Minas, né? É muito da cultura de vocês, é um caboclo lá, às vezes um ajudante. Cara, é foda falar isso, assim, é difícil falar isso, mas muitas casas vão ter que mudar essas tradições, essa cultura. Eu, quando vim aqui para Minas, eu vim com um tabu de copo de plástico para chopp artesanal, mesa de tambor, coisa que tem um público mineiro que não gosta disso, gosta de sentar numa mesa, ser atendido pelo dono do bar. É o que ele disse ali, o que o Felipe disse. Cara, embalagem de plástico, cara, embalagem descartável, não de plástico, copo de plástico, embalagem descartável, cara, é um negócio que todo mundo vai ter que aprender a usar e aceitar. É muito ruim para um prato muito bonito, bem elaborado, ser servido numa embalagem, né, popular. Mas a solução talvez seja essa. E algumas casas pequenas, assim, esse tipo de coisa, que tem esse apelo, né, de ser uma casa menor e ter o charme disso, vai perder um pouco do encanto do charme, cara, mas vai sobreviver. Então é uma escolha que a pessoa vai ter que fazer. Essa é a minha opinião, né? Mas eu acho que Diogo, assim, como você falou de tradição, né? Tem muita coisa em Minas que é tradição. Acho que a tradição não acaba naquele local. As pessoas se adaptam, elas continuam frequentando a venda do seu João, que tem o copo Lagoinha, que ele vai sentar num pedaço de toco de árvore que ele colocou lá e tal, e em outras situações vão ter mesa. Mas eu acho que o mais importante disso aí é uma coisa que o Rodrigo, a palavra exata que o Rodrigo usou, a gente tem que fazer uma reconstrução ou uma construção de ideias, mas a prefeitura ela precisa sentar com os setores, não adianta eles lá bolarem o que é viável para bares e restaurantes funcionar se não tiver as pessoas que vivem isso aí, está lá dando a opinião delas, porque eles vão criar uma lei, assim, igual essa liminar que o juiz fez aí, que não atendia ninguém ia utilizar dessa liminar aí para poder trabalhar, porque era inviável. 13 metros quadrados e uma pessoa por mês. Claro, uma briga política, né? E não política pública, né? Uma briga política. Então, assim, se não tiver as pessoas adequadas para sentarem junto com a prefeitura, para estar conversando sobre isso, se ela não escutar, que seja a Brasel, que seja nós, que chame um de nós para sentar junto com eles, para poder dar ideias, para poder passar
e o que vier deles, a gente fala assim, olha, isso aí continua não sendo viável. Não adianta falar que vai fazer só por fazer, para falar assim, olha, eu liberei os bares, se não estão ganhando dinheiro, não é problema meu. Então não é por aí, não é voltar por voltar, é voltar de uma forma equilibrada, de uma forma mais consciente. Igual eu falei, não vai ter, não existe nada funcionando. Da mesma forma que as pessoas podem criticar os bares voltar a funcionar, não vai ser 100% seguro, assim como o supermercado não é, a padaria não é, a lojinha do seu tião não é, nenhum estabelecimento que esteja funcionando é seguro, tem segurança. Então, por que a gente tem que ficar 6, 7, 8, 10 meses fechado, sem que as pessoas sentem conosco ou com algum representante para que a gente possa colocar uma viabilidade nisso? A gente precisa, todo mundo precisa. Igual eu falei, eu aguento segurar até ano que vem, me viro vendo coisas minhas e estarei lá quando voltar. Mas não é o certo, não é o legal. Não é porque o Paulo pode, o João não pode. Então, acho que tem que ser uma política estudada para todo mundo. Não é só o comércio de A ou B que pode funcionar, que pode existir. E principalmente até porque isso aí são redes grandes que estão funcionando. E nós que somos pequenos, estamos ali, e temos essa necessidade que juntar todos nós, e a gente emprega muito mais gente do que muitos lugares, tem que ser olhado também. Eu não vou dar de coitadinho, mas também acho assim, eu não vou ser hipócrita de falar, não, vamos aceitar tudo numa boa. Eu acho que se abrir bares agora é arriscado e tal. O risco é o mesmo para todo mundo. Existe risco para a padaria, para a farmácia, para o supermercado, para outros setores que estão abertos. Tem empresas aí. A minha irmã foi fazer uma entrevista onde o local, as pessoas ficavam ligando para as pessoas, fazendo entrevistas e tudo numa salinha minúscula, um do lado do outro, uns usavam máscara, outros não e tal. Então, assim, o vírus ele pode se alastrar de uma forma mais desastrosa em muitos outros lugares que não estão visíveis. E eu acho que eu teria a minha responsabilidade, se eu abrisse o meu comércio, de não crescer o olho, de querer a casa lotada. Mas eu gostaria de ter uma quantidade de público suficiente que suprisse a minha demanda. Também não adianta abrir para quem, né? E eu acho que todo mundo que tem uma certa... Todo mundo tem consciência do negócio agora, está sabendo. Nós estamos preocupados o seguinte: por um lado, tem que preocupar com a saúde e, por outro, tem que preocupar com a economia. Né? As duas coisas têm que caminhar juntas. Né? Não tem como você falar assim, não, vou fechar tudo e dane-se todo mundo porque não pode contaminar. Não, eu vou abrir tudo e dane-se todo mundo quem vai contaminar. As coisas têm que caminhar juntas. E como fazer para essas duas coisas caminhar juntas? Será que a solução é essa aí que o Lucélio deu, por exemplo, que a prefeitura deveria chamar realmente os setores ou colocar junto com os infectologistas que estão realmente lá atendendo a prefeitura? Como é que seria essa solução aí, as duas coisas caminharem juntas, né? Quem? Alguém? Quem vai? Alguém. Vai aí, Felipe, manda nessa aí. Eu acredito que sim, né? Esse conceito assim de nada sobre nós sem nós, eu acho que é uma das formas, né? Principalmente porque assim, quando a gente começa a falar desse diálogo, né, com o setor público, e quando a gente começa a participar de alguns grupos de debate ou outras questões, nós que somos pequenos, que eu digo assim, das relações políticas, cara, a gente é completamente silenciado, sabe? Mesmo assim. Quando eu pego, às vezes, vários grupos que eu participo, que eu estou participando aí, pós-pandemia, de mercado cultural, de empresas de eventos e tal, e quando a gente começa a ter uma discussão ali saudável e realmente algo que seja viável, né? Pelo menos para começar um diálogo, assim, cara, algumas figuras
completamente te silenciam nesse processo, sabe? E isso é natural. Inclusive, esse processo acontece não por esse cara grande das grandes relações. Ele acontece pela pessoa que está na mesma base que você da pirâmide ali, né? E que não quer discutir com você, que é igual. Saca? Ele quer sempre apropriar dessa opinião que talvez é a que mais vai foder ele, mas ele está apropriando ali, né, e pisando de certa forma. Então, eu acho que essa discussão ela tem que existir mesmo, e eu acho que assim, já passou um pouco da hora dessa discussão existir mesmo com o poder público, porque assim, né, estamos no começo ainda, sim, mas, claro, ninguém, né, pode reclamar de, poxa, mandei uma carta para a prefeitura em abril para falar de evento e até hoje eles me responderam. Velho, você tá de sacanagem, né? Abril, os caras estavam entendendo, filho, tava parando o carro ainda para sacar onde é que foi parar, saca? Então, assim, desligou ali o motor e falou assim, chegamos em tal lugar. Então, assim, mas agora já é hora, né? E já é hora de fazer isso de uma forma setorizada, né, cara? Chamar realmente as pessoas para conversar e para falar sobre isso. E é uma dificuldade que a gente percebe nesses representantes de classe, né, cara? Você tem aí essa liminar, né, que a prefeitura recebeu, ela foi movida pela Abrazel, né? É a associação, não é isso? Associação Brasileira de vários restaurantes, né? Isso. Enfim. Cara, se a Abrazel defendeu aquilo, né, já causa uma dúvida. Assim, não estou falando bem ou mal, não, mas você está entendendo que talvez ou eles estão cagando e andando, ou então eles não entendem a real demanda que eles representam, né? Mas olha só, a Abrazel representa em Belo Horizonte, no universo de 38 mil bares e restaurantes, se eu não me engano, 130 e poucos estabelecimentos. Então, é uma condição que você colocou aí mais cedo, essa coisa da Abrazel, opinião minha, tá, gente? Não é a verdade absoluta, né? Pelo amor de Deus, mas é opinião minha. A Abrazel, a CDL, eu acho que esses órgãos que assumem essas bandeiras, eles estão trabalhando de uma forma muito porca essa condição nossa, mesmo de quem está na ponta da lança. Não adianta eu julgar no colo de um juiz, de um desembargador, se eu posso ou não posso funcionar. Isso é uma coisa de uma megalomania, no meu entendimento, muito surreal, cara. É um egoísmo de uma proporção que, mesmo o cara tendo êxito, igual ele teve, nós conseguimos ganhar aqui, agora o pessoal vai abrir. Cara, você acabou de jogar em cima de mim uma bomba atômica para eu resolver. Eu, o dono do bar, que vai ter que pegar essa bomba atômica, botar ela no colo e resolver, porque o outro lá diz que está militando ao meu favor, entrou com uma liminar na justiça dizendo que é meu favor, e a bomba é minha. Então, assim, não existe... se vira e faz, né? Se vira e faz aí, ó. Permitir, beleza? Assinei, tá aqui, ó. Agora resolve. Tá aí, resolve, porque aí existem dois problemas. O meu, que é essa briga política, e o seu, que é executar. O seu que se vira. Aí vai naquilo que o Lucélio colocou, que o Diogo colocou também. Aí tá, autorizou voltar. O que autorizou voltar? Ao normal ou anormal? Não, meu amigo. Existe o normal e existe a pandemia. Não existe um novo normal. Então você vai voltar a trabalhar o normal dentro desse aqui que nós estamos determinando. E a gente vai se virar nisso aí, né? Difícil. Aqui, só aproveitar para comentar aqui, eu acho que essa medida da Abrazel, cara, eu acho que ela tem um caráter simbólico, cara. Veja, ela está representando uma classe. Eu vou emendar isso com o que aconteceu agora. O Lucélio fez uma comparação do movimento um mercado, um fluxo de mercado, esse tipo de coisa. Entrou, acho que foi Carolina o nome da menina aqui, oi. Obrigado pela mensagem. Ela falou que não é o mesmo tipo de exposição, alguma coisa assim. Ela falou em duas mensagens, pontuou isso, que não é esse tipo de exposição. Eu acho importante o que a Abrazel fez, ou qualquer entidade que se manifeste e fale, nós estamos aqui, porque o bar, cara, sempre, a gente tem um estigma, o bar, o entretenimento. Eu recebi uma pesquisa da Universidade do Texas, uma lista do que é seguro fazer.
o último item da lista, pior do que num estádio, pior do que num ginásio, pior do que em várias coisas, era o bar, cara. Então, cara, eu acho que qualquer manifestação, por mais que seja simbólica, com data para cair, quando eu recebi o negócio da Brasel, me falaram, vai cair na quarta-feira, e realmente caiu na quarta-feira. Eu acho que pelo menos teve uma movimentação e a gente tem que ter essa coisa na cabeça de não deixar o bar ficar por último. Eu acho que a gente tem que respeitar os protocolos, esse tipo de coisa, mas eu não concordo, e eu acho que eu posso até responder a Carolina nesse sentido, que ela repetisse, a exposição é diferente em um restaurante, em um bar, do que no mercado. Vou dar a seguinte situação: compare um bar aberto, por exemplo, não digo o meu que tem um fluxo grande, mas um bar com área aberta, uma área boa aberta, com bastante ventilação, mesas bem espaçadas, com uma rede de atacarejo, como vocês falam aqui, dessas de bairro. Cara, o que é pior? Ou a panificadora que é fechadinha, é um corredor estreito, onde passa o bairro inteiro naquele corredor ali. O que é pior? Eu acho que a exposição nesse sentido é muito pior nessas áreas, entendeu? Então a gente não pode ficar por último. Eu acho que foi meio tosca, vamos dizer assim, a medida que a Brasel conseguiu, mas foi alguma coisa. Pelo menos houve uma manifestação. Quem sabe foi só para dar uma sacudida e também não deixar a gente totalmente desamparado, porque a primeira coisa que todo mundo falou a Brasel serve para quê? O que eles fizeram? Eles fizeram alguma coisa, pelo menos, né? Mas assim, eu acho que essa questão aí do... Né? Deram esse pontapé, chamaram a atenção, isso é importante, né? Eles trouxeram esse diálogo. Mas a partir do momento que abriu o diálogo, o que foi apresentado de fato e funcional? Então, esse que é um pouco meu medo, sabe? Tipo assim, de repente a gente abre o diálogo. Sabe o cartão da C&A? Que a menina pergunta se você quer, e a hora que você fala assim, quero, ela não sabe qual é o próximo passo, porque ninguém nunca falou com ela, quero fazer, saca? Então, assim, é isso. Então, poxa, vamos fazer, não. Rolou, tá. Rolou. E aí, o que vocês têm para apresentar? Rolou o diálogo. Então, vamos fazer um estudo, saca? Então, assim, o meu medo é isso. Não estou falando mal de Abrazel, nem de... Gente, por favor, nem tem essa questão. O que eu falo o que eu questiono é realmente o que a gente falou aqui, né? Quem te representa, ele tem que se ouvir, ele tem que entender qual que é a sua real demanda, né? É claro que ele atende de A a Z, de 1 a 1000, enfim, mas assim, claro que ele não vai conseguir atender o Lucélio exatamente lá, não é o Rodrigo exatamente. Não, mas né, vamos dividir isso de alguma forma, vamos setorizar isso dentro do que ele representa e trabalha, né? Uma empresa não existe um setor único na empresa, né? As tratativas são diferentes, as normas são diferentes, né? E as demandas são diferentes para o setor, né? Então, por que as pessoas não enxergam o evento e o entretenimento enquanto empresa? Né? Por que não existe um subsídio do governo para esses momentos, para o entretenimento, para quem vive do entretenimento? Né? E assim, eu não vou falar de um ou outro edital pontual, não, né? São necessários, super necessários, né? Mas, cara, a gente está aqui vivendo uma situação que temos 4 representantes aqui, os custos continuam, né? Os tributos continuam, as demandas continuam, e aí? Né? Existe algo para isso? Existe uma proposta para isso? Fala, amigão, vem cá, a gente tem aqui, o meu banco Itaú me dá a opção, sim, a pegar juros altíssimos, dinheiro, toda hora aparece no aplicativo, temos uma nova oportunidade para você, né? Ok, vamos pegar 20 mil lá para pagar 70. Oportunidade maravilhosa de me fuder, né? Mas assim, o que existe né, em relação... Então, assim, enquanto não tratar o entretenimento enquanto empresa, né, o conceito de empresa, que seja ela tratado, cada um vai tratar de forma vertical ou horizontal, isso aí vai, né, do formato de cada um, mas enquanto não enxergar para isso, né, nós vamos estar fodidos, realmente, assim. E eu acho que é o momento, sim, de levantar essas discussões e, principalmente, que isso seja duradouro, cara. Porque, assim, um bate-papo desse, igual a gente está tendo aqui, ele não pode deixar de existir em fevereiro do ano que vem, porque, né, se de repente tudo tiver acabado. Tem que continuar. Poxa, nós passamos por uma merda. O que nós vamos aprender com isso? Como que a gente vai levar? Agora a preocupação não é abrir, estamos abertos.
Então, assim, vamos criar um tempinho agora para conversar sobre isso, né? Vai que vem outra de novo. Vamos fazer o cartão, né? Exatamente. Vamos fazer o cartão da CE? Legal, preciso dos seus dados e do seu CPF, senhor, por favor. Tipo isso. Felipe, eu queria até aproveitar o gancho aí do Diogo. Quando eu fiz o meu comentário falando sobre padarias, supermercados e outros setores, de serem lugares que contaminam também, você deu o exemplo aí de que pode ser diferente, são casos e casos. Vai existir bares que vai ter uma estrutura muito melhor para atender, o cliente vai estar muito menos exposto que determinado supermercado ou padaria, e vice-versa. Vão ter padarias e supermercados que vão atender. Porque, assim, aquela coisa, está todo mundo sujeito. Tem as coisas essenciais, tem que funcionar. É muito mais essencial funcionar um supermercado, que é uma necessidade de onde se compra as necessidades básicas, do que um bar. Mas não deixamos de ter as nossas necessidades, né? E eu falo assim, tem uma coisa que eu falo, que às vezes as pessoas podem levar isso para o lado pessoal, ou achar que eu estou olhando para o próprio umbigo. O bar, ele é uma terapia para muita gente. Tem muita gente pirando dentro de casa que, se sentasse 2 horinhas num bar, ela iria embora feliz, satisfeita. Nossa, eu consegui... aquela coisa do cara sair do serviço, sair do trabalho dele, sentar na mesa, tomar uma cervejinha, antes de chegar em casa, dar uma aliviada. E, assim, é um exemplo tosco. Né? Mas não deixa de ser verdade, cara. Isso acontece. Tem muita gente que tem essa necessidade, tem muita gente que está pirando dentro de casa. Eu mesmo comentei hoje no começo da live que andei arrumando umas tretas aí, porque eu sempre fui de responder coisas que a pessoa fala, se não fala diretamente, eu procuro responder e tal. E eu fiz uma postagem no final de semana, a pessoa deturpou totalmente deturpou totalmente o meu texto e tal, aí fez a publicação dela, me bloqueou, fez a publicação dela falando que o Mr. Rock está querendo reabrir casa de show, e não sei o quê, e assim, totalmente inverdade. Então, nessas lives que a gente faz, que eu já fiz algumas aí nessa quarentena, mais essa, e é a oportunidade que a gente tem de falar. Só que nem sempre a pessoa que deveria estar escutando, ela vai estar vendo a gente falando aqui. Então, o lance da Abrazel, independente de quem seja, se fosse a Abrazel, se fosse qualquer outra associação, eu acho que a liminar, o pior que ela fosse, talvez ela trouxe a prefeitura para sentar na mesa e conversar um pouco melhor, porque depois daquela liminar, ela recebeu a Associação dos Hotéis e Bares, ela prometeu trazer uma proposta mais viável para a gente do setor de entretenimento e tal. Então, assim, isso busca uma conversa, independente de como foi, porque a Abrazel talvez ela tenha entrado como liminar, só para tentar fazer esse tipo de situação. Não estou defendendo a Abrazel, não, tá, gente? Talvez ela entrou porque quando ela quis sentar com a prefeitura não quis. A prefeitura falou assim, olha, vamos ter reunião com o setor A, B e C, e o Abrazel, que estava na pauta, falou assim, não, a Abrazel não vai sentar conosco dessa vez. Eu acho que foi mais ou menos assim, mas independente disso, a liminar ela trouxe uma proximidade da prefeitura de olhar um pouquinho para o nosso lado também. Tanto que a prefeitura prometeu agora trazer algumas propostas. Então vamos ver se vai ser viável, se não vai ser. A gente está se virando, né? Acho que é até bom a gente falar um pouquinho disso. Então, Rodrigo, eu ia entrar agora. Isso que eu ia perguntar para vocês, assim, a interrupção ela foi muito brusca, né? O fechamento foi assim, olha, fechou hoje, pronto, acabou. A partir de amanhã ninguém abre mais. Ou seja, não é uma coisa que... Também não estou culpando ninguém, não, porque o vírus veio e ninguém sabia de nada. Então, fechou amanhã, acabou. E aí, se vira, como é que faz? Como é que vai resolver? Quem vai? O outro vai trabalhar em casa, eu estou trabalhando de casa, vocês tiveram que fechar.
E aí, o que fazer a partir daí, né? Eu comecei fazendo lives, né? Só que assim, a live não dá dinheiro, ela é para manter o nome ativo, o nome da casa ativo e tal. Não da forma que os lugares têm feito aí, que a gente corre atrás de patrocínio, mas a gente sabe que patrocínio para o rock, se não for lei de incentivo, até quando a lei de incentivo já é difícil, e para um patrocínio pela troca simples de nome versus dinheiro, não aconteceu. Eu não consegui uma questão de produtos, de bebida e tal, que já é alguma coisa, e lancei minha cerveja. Então, isso tudo, para mim, são paliativos, não me traz um retorno necessário, nem eu não pagando aluguel. Eu ainda estou usando das minhas reservas, que eu fiz, trabalhei que nem louco aí final de ano, janeiro, fevereiro e março, fazendo eventos de carnaval. Talvez eu até já tenha pegado esse Covid aí nesse monte de festa aí de começo do ano. Mas fiquei na correria, a minha correria foi essa. Inclusive, até a gente conversou mais cedo, eu e o Rodrigo, até não comentei, a gente estava falando de se ajudar, fizemos aquele comentário, eu até fiz a proposta para o Rodrigo também, mas assim, a gente pode se ajudar. Eu, na minha live, eu falei sobre o lançamento do hambúrguer do Stone, eu falei sobre uma atriz que está solicitando ajuda lá e tal, e falo da minha cerveja. Eu acho que a gente tem que se ajudar. Nesse momento aí, a gente conta muito com a galera do rock, inclusive quando a gente fala de uma volta, pelo menos, eu não sei se o Rodrigo vai falar a mesma coisa, mas pelo menos no meu caso, eu converso muito com o meu público, eu acredito que o Rodrigo Stoniente também. Quando a gente vai falar, se falar para a gente liberar, tiver um espaço, um área aberta ou qualquer coisa, a gente consegue conversar com o nosso público e falar, gente, eu vou poder receber tantas pessoas, então vamos trabalhar da seguinte forma, vamos tomar as devidas providências, assim como são os nossos eventos de rua, que são os melhores eventos nossos, que eu falo assim, nós do rock, eu, Rodrigo e Felipe, quer que mexa no evento, os eventos de rock são os mais tranquilos que tem, porque o público é muito tranquilo para evento. Então, assim, são exemplos que a gente tem. Se isso se na rua para 4, 5, 10 mil pessoas funciona assim, o que a gente não conseguiria fazer com o nosso público dentro da nossa casa? Mas o que eu tenho feito é isso aí, lives, a minha venda da cerveja, o lançamento da cerveja Mr. Rock, fazendo homenagem para algumas bandas, e isso vai se renovando depois. Todas as bandas que tocam no Mr. Rock pelo menos um dia ter tido a cerveja dela lá para a gente guardar de recordação. E vamos ver o que vai acontecer para frente aí. Vamos correr atrás para que melhore, né, para que venha alguma coisa aí que nos tire dessa situação tão fodida que a gente ficou, porque por mais que a gente converse, a gente tem as nossas preocupações também, os nossos parentes, nossos clientes que correm risco e tal, nós mesmos. Porque eu sempre falo assim, eu não ligo não, se eu morrer de Covid, foda. O problema é morrer um parente ou amigo meu por minha causa. Mas estamos juntos nisso aí e vamos ver o que vai dar. Sapão foi para a área de alimentação, né, Rodrigo? Tá com o Stone Hand Burger e pizza agora também. Exatamente. Cara, quando a gente recebeu a notícia aí que não ia dar para abrir mais, né? Para ser mais exato, 16 de março o Calil soltou o decreto, né? Fechando tudo. O Lucélio até parou um final de semana antes, porque a gente começou a sofrer impacto na agenda de cancelamento, né? O pessoal já vai cancelando, porque artista internacional não vai vir, o artista da turnê já cancelou 1, 2, 3, cancela o quarto show, entre outras coisas. Eu fiquei 3 meses parado praticamente, Célio, uns 70, 90 dias parado, repensando muito o que poderia ser feito, porque Rodrigo, né, tem diabetes aí há quase 3 décadas, então, assim, para eu retomar a frente de qualquer projeto,
até para executar live no Stonehenge, eu ter que inventar uma estrutura de quase ter uma outra empresa funcionando para poder dar continuidade, né, nessa manutenção da marca dentro do segmento cultural de música, né? E aí a gente, depois de conversar muito, foi cair para o lado da alimentação e do delivery, porque a gente tem um acordo bom do bar para retornar quando as coisas voltaram ao normal, mas ao mesmo tempo não dá para ficar se movimentar dinheiro. As fontes vão acabando, né? A gente tem 4 meses que não produz absolutamente nada. E aí a gente foi para o lado da alimentação, pensando num produto que ia ser mais ou menos dentro daquilo que a galera do rock está acostumada a consumir, né? Então a gente partiu para a hamburgueria tradicional e artesanal, a gente trabalha com as duas linhas e abrimos, junto com o segmento, a questão da pizza agora. E futuramente a gente está pensando em outros produtos também, porque o interessante, pelo menos o que está acontecendo comigo, a hamburgueria abriu tem 14 dias, então não dá para eu ter um retorno plausível de vai dar certo ou vai dar errado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu consegui abrir uma empresa para trabalhar no meio desse caos. Foi meio que dar uma reinventada mesmo no segmento e tentar puxar para o outro lado. Mas isso, como eu disse até mais cedo para você, para o Luciano, foi possível única e exclusivamente porque eu fui seguir a mesma linha de tendência com o público, né? Eu continuei numa pegada rock and roll, abri uma hamburgueria com sanduíches, sem temática rock and roll, né? O nome da hamburgueria leva o nome do bar. Então, assim, eu tentei abraçar bem esse público que a gente veio trabalhando ao longo dessas mais de 2 décadas de trabalho do Stonehenge, né? Dentro dos Camisa Preta, entre outras atividades aí, trazer isso para dentro dessa área de entrega alimentícia, né, Kelly? E então metendo as caras, porque te confesso assim, bem pessoalmente, né? A gente agora não vai ser mais empreendedor cultural por enquanto, né? A gente vai ter que ser mais comerciante, né? Trabalhar bem dentro da área do comércio, porque senão eu não vislumbro a princípio, né? Palpável, né? Tão rapidamente, em 1, 2, 3 meses, uma solução, né? Então tem que dar uma reinventada. Então, assim, foi uma forma que a gente se reciclou, foi um mercado que a gente está aprendendo muito, está gostando muito de trabalhar. Você até me perguntou hoje mais cedo, e aí, cara, quando acabar, vão pensar em voltar ao normal, acabou o sanduíche do Stone, acabou a pizza? Muito antes, pelo contrário, a ideia é continuar, porque a aceitação foi muito legal, o público abraçou muito a ideia, tivemos assim, uma aderência de público que não era o público da casa também, nem dos eventos, assim, também muito interessante. Então, assim, começamos a trabalhar e buscar um resultado, assim, pelo menos para manter a vida em dia, né, cara? Para não ter que sofrer percalços aí, de repente dar uma reinventada num formato de negócio diferente. Apesar de que eu nunca trabalhei só com alimentação especificamente, né? Eu tenho alimentação no Stonehenge, que a gente trabalha com público, mas direcionado só específico à alimentação, não. Está sendo uma experiência boa. Vão torcer para dar certo. A gente continua contando com o apoio dos amigos, dos clientes aí, dessa galera do rock and roll aí, que sempre prestigiou a gente, assim, e tudo que a gente faz, né, com muito carinho, né, cara? E essa turma continua respondendo da mesma forma, né, velho? Então, assim, foi uma saída que a gente encontrou, está sendo uma solução palpável, mas com o mercado mais apertado, né? Que eu acho que hoje o mercado de alimentação também ele é o novo Uber, vamos dizer assim, né, cara? Todo mundo tinha um certo tipo de negócio, foi impossibilidade de trabalhar, e aí está partindo para essa coisa da entrega, né? Tanto no caso do Lucélio, a coisa do Mr. Rock, lançar cerveja, trabalhar com produto para continuar atendendo ao público e tentar movimentar alguma coisa, né, cara? Porque a área cultural, realmente a gente está muito com as mãos atadas, né, cara? Sem ter para onde vislumbrar o movimento de recursos para poder gerir um negócio nesse momento, né? Então, assim, a solução que nós arrumamos foi abrir o Stonehenge Rock Burger, e agora burger barra pizza, né? Então a gente tá aí, ó, galera. Todo mundo, a partir de amanhã, bater aquela fome, 6 horas da tarde, liga pra gente, viu?
Faz favor. Eu fiz um pedido hoje, mas não... Fiz um pedidinho hoje, mas marrou, né? Marrou. Hoje não deu. Mas amanhã vai rolar. Ô, Diogo, e você aí nessa pandemia aí? Como é que tá lá no Portes? Daniel, deixa eu só falar um negócio rapidinho aqui. Vou fazer a cerveja Stonehenge e o Rodrigo faz o sanduba Mr. Rock. Pronto. Aí a gente marca um dia, você fechou. Fechou, é isso aí. Vende o combo, né? Aí, vende o combo. Tô fácil nessa aí, viu? Tô fácil. Nós vamos fazer a cerveja Stonehenge, o sanduíche Mr. Rock e vai vender lá no Portes. Aí, ó, fechou. Desse jeito. Mas é isso aí, velho. Tamo aí, né? Na correria. E aí, Diogo, como é que tá lá no Portes e no Hop? Devagar, quase parando, né? Mas o importante, eu acho que é, nesse momento, realmente não parar. Meu foco, na verdade, não era tanto a música, né? É um elemento fundamental da nossa casa, o rock clássico, o blues, o jazz, mas eu sempre vendi chopp artesanal e hambúrguer artesanal. O nosso conceito é esse, sempre tentando fazer um preço acessível, um preço justo. Então, o que a gente fez foi investir mais no delivery, entramos em quase todas as plataformas aí, nas maiores, agora com delivery próprio também, porque você começa a explorar esses outros meios, né, de ganhar dinheiro e você começa a perceber que você está sendo explorado, né, com esses aplicativos grandes. Então, agora, o próximo passo é esse, a gente entrar com delivery próprio para diminuir o custo para o cliente, acelerar o tempo, não ficar na mão de ninguém, e conseguir agora pagar as contas aí e torcer para que a gente possa retornar rápido. Acho que, de maneira geral, é isso. O resto o pessoal já falou aí. Você está funcionando, né, Diogo? Eu Felipe, delivery e balcão. Como eu fico embaixo de um centro comercial ali, tem gente que desce, faz happy hour e a polícia vem atrás, né? Eu tô lá todo dia tentando tirar o pessoal que não está cumprindo as exigências, na boa, explicando, dando máscara, né? O senhor é aquele da Brasil com Afonso Pena? Oi? O senhor é aquele da Brasil com Afonso Pena? Então, na verdade, essas marcas são franquias, né? As franquias são do meu irmão. Eu tenho essas lojas, eu sou sócio do Porks, eu tenho essas lojas da Brasil com Afonso Pena. As outras lojas que tem na cidade são franquias. As outras estão fechadas, as que continuaram abertas são as minhas, e a unidade do Prado, que é uma outra franquia bem legal, está funcionando também. Filipinho, queria que ele falasse um pouco aí sobre a campanha Salve a Graxa. Para quem não sabe, a Graxa aqui em Belo Horizonte, né, é o que a gente chama da turma que trabalha nos bastidores ali, né, os holds, até os músicos também, mas iluminação, técnica, motorista e tal. E o Felipe coordenou essa campanha Salve a Graxa, que é fundamental nesse momento, né? Realmente, no começo, né, quando a gente abriu a fala aqui, que estava comentando, realmente, trabalho quase zero, né? Então, assim, aproveitando um tempo aí para colocar outros projetos em dia, para colocar as coisas que a gente sempre deixou para trás em dia, mas com a campanha é onde realmente a gente está alimentando a alma, assim, né? Foi uma coisa que moveu muito no começo do processo, foi entender que dentro de tudo que estava acontecendo, e a gente observando, né, o desespero de tanta gente no processo, né, sem saber para onde correr, e a gente aqui num certo lugar de privilégio, né, certo lugar não, em um lugar de privilégio que a gente tem, então, assim, como aproveitar isso da melhor forma e como conseguir ajudar, né, dessa forma e criar essa relação. E a campanha hoje acabou criando uma rede de ajuda muito interessante, e uma rede de diálogo muito interessante, né? Então, assim, poxa, eu
conversava pouco com o Rodrigo, já conversei algumas vezes no bloco e tal, e a gente se falou tanto, né, Rodrigo, nas últimas semanas aí, sobre a campanha e sobre outras situações. E a verdade é essa, quando a gente entende o benefício desse diálogo, né, e de juntar tanta gente boa, né, nesse processo, o resultado não poderia ser diferente do que tem sido, assim, né, de algo, além de muito gratificante, ao que realmente a gente tem recebido feedback que tem sido a salvação, assim, para muita gente, né, uma ajuda para muita gente, porque entra na verdade, quem trabalha com entretenimento, principalmente a área técnica, independente da posição profissional, ou de remuneração, ou status, digamos assim, que a pessoa se coloca ou esteja, pegou para todo mundo, né? E veio num processo assim, a gente já tem o hábito de não trabalhar começo do ano, né? O mercado de entretenimento, em sua maioria, ele já para ali em janeiro de alguma forma, né? Principalmente Belo Horizonte, e as pessoas já vieram num processo tipo, poxa, todo mundo se programou até carnaval acabou, a gente volta na ativa. Aí voltou na merda, né? Então a campanha acaba trazendo um pouco de alento assim, e de acolhimento, né? Não só de alimento, né? Mas trazendo esse acolhimento e um pouco de dignidade também, sabe? Isso tem sido uma experiência muito, muito legal, assim, tá? Acho que é isso que tem feito a gente deitar no travesseiro e dormir metade da noite. Outra metade a gente acorda pensando como reativar, né, e como correr atrás, porque tantas pessoas que nos ajudaram tanto assim, perderam o fôlego também de ajudar, né? Então, a gente teve uma queda muito grande de arrecadação, tanto de insumo quanto de dinheiro, mas que a gente entende que é natural isso, né? As pessoas perderam um pouco a capacidade de ajudar, né? Ajudar dessa forma, né? Mas ajuda de outras tantas, divulgam para amigos, tenta ampliar um pouco abrir um pouco o setor, mas realmente tem sido uma luta diária, assim, né? Uma luta diária. Mas é porque deve estar aberto o leque, Felipe, porque vou dar um exemplo de lives. Quando a gente começou a fazer lives, estava no começo ainda e tal. Então, eu sempre pedi doações para as bandas, nunca peguei doação para mim. Uhum. Então, já era uma coisa direto para lá, para os músicos e tal. E logo no comecinho da pandemia, antes de falar de live, eu fiz uma campanha de arrecadação também de cestas básicas para os músicos e tal, porque tem vários músicos que a gente conhece que às vezes tinha até, pela situação que estava passando, tinha até vergonha de pedir, de falar que estava precisando e tal. Tanto que eu arrecadei uma quantidade de cestas, e na hora de eu distribuir, tinha pessoas que eu sabia que estava precisando, e a pessoa falava que não precisava, que estava de boa e tal, então eu acabei não insistindo. Mas no caso engraçado foi que quando eu recebi, eu fui passar para o meu técnico de som, aí ele falou assim: não, para mim não precisa não, o pessoal da Graxa já mandou, me entregaram lá em casa. Eu falei, bacana. Então a Graxa já chegou no Mr. Rock, antes do Mr. Rock fazer alguma coisa. Que chegou para o meu técnico de som e até para um conhecido dele também. Mas falando do... perdi o que eu estava falando. Volta. Passa aí. Ou seja, mas de qualquer forma, nós estamos caminhando já para 2 horas de live. Eu acho que a gente já deu uma esclarecida boa aqui, né? Do que todo mundo pensa sobre esse período aí. E, sinceramente, eu faço a live, eu espero ter podido ajudar um pouco a divulgação, tanto do Stonehenge, quanto do Mr. Rock, quanto do Rock, do Portes e do Filipinho, ZBM também, um grande ZBM, está aí firme e forte. Espero poder ter ajudado um pouco, né? A forma que eu tenho de ajudar nesse momento, basicamente é essa, né? Então a gente vai junto aí, são lugares que eu adoro, que eu sempre vou. O Felipe é um amigo de muitos anos também, uma competência sensacional. Então eu espero que as coisas voltem logo ao normal, né? Tomara que as coisas voltem logo ao normal, né? É isso aí. Beleza. Gente, então vamos ficando por aqui, né? Eu acho que a gente já
falou bastante aí de hoje. E quem sabe a gente faça uma mais para frente aí. Vamos esperar passar mais um tempo, ver como é que as coisas vão desenrolar aí. A gente faz uma mais para frente. Não é isso? Sapão, valeu. Tamo junto aí, o seu Seabra. E aproveitando aqui, ó, só para deixar um recado aqui pro nosso querido Felipe aí, que o trabalho do Felipe, cara, uma opinião minha, né? Ele teve um impacto no meio da turma, da graxa, que eu acho que eu nunca vi uma ação social ser feita com tanto carinho, cara, e com tanta preocupação, assim. Exatamente. O Felipe eu não sei como é que ele tem recebido isso dos deles, o carinho, o orgulho dos deles, mas ele pode ter certeza que a gente que acompanha e assiste, cara, fica motivado, sensibilizado. É uma coisa de um orgulho que a gente sente do outro. É muito fantástico, Felipe. Seu trabalho que você assumiu aí, cara, é uma coisa, assim, do meu entendimento, sem medida, cara. Então, você aproveitar o momento que te dá os parabéns, assim, publicamente, porque você é um cara... Todo mundo merece os parabéns, eu acho, que está nessa live, que só tem gente batalhadora, guerreira, que corre atrás e tal. Mas o Felipe teve uma sensibilidade nessa iniciativa aí, que abraçou a galera, que foi mesmo bem na pegada do Lucélio aí, com relação aos músicos, cara, que são só músicos, né? Mais nada, não tem outra profissão, né, velho? E aí ficaram sem mercado e tal. Então, assim, precisa de mais atitudes dessa, igual a sua, igual a do Lucélio, né? Entre outros, assim, não sei da parte do Diogo, assim, se ele fizer alguma também, até me desculpa por não citar, mas tem que ter ações para poder ajudar as pessoas mesmo. E o que você fez é muito grandioso, cara. Como diz o outro, o seu lugarzinho, o seu cantinho na divinidade do divino lá está guardado, meu filho. Esperando só as pessoas subirem para ganhar um abraço, tá? Fantástico. Ô Rodrigo, agradeço demais. Assim, eu falo que o mais importante desse processo, eu acho que o que eu fiz talvez seja ter conseguido reunir tanta gente boa para poder ajudar, né? Hoje eu me coloco enquanto porta-voz da campanha, cara, mas tem uma turma por trás de voluntários, de ajudantes. Tipo assim, eu acho que a gente conseguiu unir, né, a gente para ir brigar e nos ajudar, né, de certa forma. Então, assim, a reunir essa turma e como a gente recebe isso, e o carinho, o prazer, a dedicação, que cada um deles participa, cada um da sua forma. Um está divulgando, o outro está entrando aqui, o outro está rodando 300 quilômetros no dia para poder fazer a entrega, e cada um da sua forma, assim, mas é muito legal. É isso que me move e o que me põe essa pilha todo dia, e eu ponho pilha e recebo pilha e a gente vai trocando, né? A gente é uma ajuda mútua e é uma pilha mútua, assim, né? Então, é muito massa, assim, tem sido legal. E obrigado pelas considerações mesmo. Fico feliz, assim, mesmo. Mais que merecidas. Sapão, valeu, obrigado. Filipinho, Diogo, Lucélio. Espero que esse trem passe logo para a gente voltar a tomar uma cerveja pessoalmente, ao invés de sentar na live, que também é legal, mas sentar numa mesa e tomar uma cerveja. Ô, Daniel, deixa eu só fazer minha consideração final aqui, também mais uma vez. Manda bala, Lucélio. Só agradecer ao convite, né? Achei muito legal essa participação de todo mundo que está aqui, Rodrigo, Felipe, Diogo, eu, você também, Daniel, que faz parte também desse movimento nosso aí. É importante as pessoas conhecerem o que a gente pensa, né? O que está passando nas nossas cabeças, que por mais necessitados que estejamos, a gente também tem a preocupação, a gente também preocupa com a volta, a gente preocupa com os clientes, com as pessoas que vão participar, a gente só quer que seja tomada, qualquer decisão que seja tomada, que seja de muita transparência, muita consciência, e que a gente consiga, se caso voltarmos a funcionar antes de vacina ou qualquer remédio, que a gente consiga tocar da melhor forma possível. Também gostaria de dar os parabéns para o Felipe. Felipe, eu também desde o começo acompanhei, igual acabei de citar aqui, né? Eu arrecadei cestas e tal, uma delas ia para o meu técnico de som e já tinha chegado da Graxa. A Graxa fez um trabalho fenomenal. O Rodrigo, como é que chama aquele menino que faz
faz palco para você nos eventos de rua, ele é meu vizinho aqui, só que me fugiu o nome dele agora. Supla é um grande colaborador nosso aqui, veio para cá várias vezes, montando e trazendo e mobilizando a turma para vir, né? O Supla é meu vizinho de bairro aqui, eu sempre estou trombando com ele teceu altos elogios a esse trabalho que estava sendo feito, ele comentou sobre isso. Então, assim, parabéns para você e vamos tentar juntos aí chegar, tentar ter ideias. Meu telefone está aberto para vocês aí, quem quiser trocar uma ideia comigo, tiver sugestões e tal, porque a gente pode, às vezes as nossas vozes não chegam lá na prefeitura de decisões que são tomadas lá, mas de repente uma coisa que foi tomada, a gente pode funcionar e a gente consegue, em troca de ideias, fazer com que o nosso estabelecimento funcione de uma forma, às vezes, melhor do que aquilo que foi proposto. E seria interessante que isso acontecesse e a gente mostrar para fora, assim, olha, Mr. Rock está funcionando, mas tiveram uma precaução tão grande que não está tendo muita divulgação de transmissão de vírus e tal, que seja isso no Stone, no Hope, em qualquer trabalho que a gente fizer. Então, deixa aí meu telefone, sempre esteve, né, e continua aberto a vocês aí, para a gente continuar essa troca de ideias. E, Daniel, mais uma vez, obrigado. Diogo, foi um prazer te conhecer, velho. Depois eu vou lá. Vou te fazer uma visita lá também para conhecer o estabelecimento. Daniel, também tá aberto aí. Daniel, valeu, obrigado. Rodrigo, Felipe. Isso. Valeu. Obrigado, Daniel. Obrigado. Parabéns pro Rui também, né? Que não pôde estar aí. Parabéns pro Felipe pelo projeto dele, eu não conhecia. Eu estou com um projeto de quem for músico ganha um lanche lá na praça. Músico mesmo, de profissão. Então, eu não tinha como divulgar muito, consegui uma boquinha numa rádio, divulguei 2, 3 vezes, mas vocês podem me ajudar a divulgar, quem estiver passando por lá, produtores também são incluídos aí a gente pode conversar pessoalmente, inclusive, quem for músico pode retirar seu lanche lá. Obrigado, viu, Daniel? Parabéns pela iniciativa aí. Eu sou músico, pode confirmar lá, pode ligar lá para o Mr. Rock perguntar. Agora todo mundo é músico, todo mundo é músico. Ô, Diogo, você quer que canta o quê, meu filho? Vai cantar no banheiro, Sapão. Um abraço para vocês. Obrigado por terem aceitado o convite, participar. Diga lá, Luciano. Obrigado, Daniel. É só um alô que eu esqueci de dar. Aí tem uma galera assistindo a gente aí, acompanhando, manifestando e tal. Abraço para todo mundo aí abraço aí para moçada. Divisão de contatos aí nossos, né? Que faz com que o meu pensamento chegue nos clientes de vocês e vice-versa. Eu coloquei o Sapão e o Luciano na mesma live, olha que maravilha, que honra, tá doido? Ô Seabra, mas você, agora, assim, só para acabar de rasgar cedo, pouca gente sabe, mas o Seabra é um cara que o rock dessa cidade de Belo Horizonte tem que ajoelhar para falar o nome dele. Você é doido, para. Seríssimo, é um puta do incentivador, cara. É um camarada que sempre tá com a gente, cara, que fica no pé da gente para mandar informação, para ele soltar matéria sobre o trabalho da gente. Tipo, velho, me manda aí tal a respeito do evento. Aí passa um dia e fala assim, cara, eu já peguei tudo lá já no Facebook, não preciso me mandar mais nada, não. É um cara que fica no pé mesmo, cara, para divulgar a gente. Então, assim, obrigado pelo espaço, Seabra. Essa interação que você está fazendo é importantíssima. Seja um tarimbado jornalista, eu fico agradecido pelo convite, pelo carinho. Agradeço aí o Diogo também pelo prazer de conhecer. Vamos lá experimentar tudo que tem lá, cerveja, o hambúrguer de graça, o pago, nós vamos matar tudo. Lucélia, em breve a gente se encontra para tomar uma cerveja e comer um sanduíche. Beleza? Beleza. E o seu Felipe, tô aí te aguardando, velho. Qualquer coisa que tiver na mão, precisando também, moçada, estamos aí de coração aberto. Sapão, eu só gosto, tá? Meu negócio, eu só gosto. Eu vou lá tomar agora, beleza? E estamos firme e forte. Então, pronto. Valeu, gente. O Diogo só não pode receber. O Diogo só não pode receber o Dinamarca lá, né?
O cara que toca bateria, guitarra, baixo e canta, aí cada dia vai comer um sanduba. Vai comer um sanduíche. É isso aí. Ó, um abraço para sucesso para todo mundo. Vamos que vamos e depois a gente faz outra. Valeu, gente. Obrigado por tudo aí, viu? Valeu, gente. Abraço. Falou.